Shalom, sejam bem-vindos às sinagogas hanussitas. Sou Benjamin Zaitum. Vamos fazer hoje um comentário a respeito da guerra entre Israel e Irã. Essa guerra é uma guerra que ela vem prometendo acontecer já há muito tempo. É uma guerra que ela foi fomentada pelo Irã, através de patrocínio aos seus proxies. Esses proxies, eles eram patrocinados pelo Irã para atacar Israel, para deixar Israel sempre ocupado e eles puderem desenvolver o seu programa de solução final. Solução final, esse nome não te lembra alguma coisa, não? A solução final na Alemanha. Então eles estavam desenvolvendo um programa para criar uma solução final ao povo judeu, ao povo de Israel. Essa solução final, ela envolvia o desenvolvimento de armas nucleares para que através dessas armas, em conjunção com o desenvolvimento dos mísseis balísticos de longo alcance, acima de 2.000 quilômetros, a partir daí pudesse ser enviada uma arma nuclear, uma bomba nuclear a Israel. Israel é um país muito pequeno, é um território muito pequeno. E esse território, ainda por pequeno que fosse, ele era requisitado pelos palestinos. Esse povo não existia. Ele foi criado. É um povo criado pelos antissemitas para justificarem a expulsão do povo de Israel, de sua terra, de Eretz Israel. Então, tendo sido criado esse povo, os meios de propaganda nos moldes de Hitler na época da Segunda Guerra Mundial, que tinha o Ministério da Propaganda. Hoje, o Ministério da Propaganda é muito maior, envolve muitas emissoras de TV, de rádio, enfim, os meios de comunicação muito ouvidos, muito vistos. Essa guerra vinha sendo fomentada pelo Irã contra Israel, de modo tal que o Irã ficasse ali escondido, trabalhando por trás dos panos, para desenvolver seu armamento nuclear e seus mísseis de longo alcance. Ocorre que o serviço secreto de Israel é o serviço mais avançado. O melhor serviço secreto do mundo é o serviço do Mossad, serviço de Israel. O Mossad, acompanhando os trabalhos no Irã, descobriu que mais um mês eles teriam uma arma nuclear, uma bomba nuclear pronta. As bombas nucleares elas são muito difíceis de se produzir. É uma tecnologia muito complexa. Existem duas formas de você criar uma bomba nuclear. A primeira forma, você tem um cilindro e um pino, vamos dizer assim. Então, para que você tenha uma reação de fissão nuclear, ou seja, partir o átomo, você precisa dispor de uma massa crítica. O que é essa massa crítica? É uma quantidade de material tal que você consegue sustentar uma reação nuclear de fissão. Ou seja, se você tiver uma grama desse material, você não consegue fazer esse material explodir, entrar em fissão. Mas se você tiver, por exemplo, eu não sei qual é o valor, mas vamos supor que o valor seja 10 quilos. Se você tiver 10 quilos, juntar esses 10 quilos em um único espaço, você tem uma reação, queira ou não. Então, as duas formas para que haja um nuclear são: a primeira forma, você tem como eu disse, um cilindro e um pino. Então eles estão afastados. Nem esse não tem massa crítica. Mas se juntar os dois, adquire a massa crítica e ele entra, queira ou não, em reação nuclear. Então você junta esses dois, essa massa crítica é atingida e se dá então uma explosão nuclear. Esse era o sistema da bomba que caiu em Nagasaki. Era uma bomba que usava esse sistema. E a outra, de Hiroshima, era o sistema diferente. Você tem uma esfera que não tem a massa crítica. Aí em volta você tem explosivos potentíssimos
E quando você detona esses explosivos, o núcleo, aquela massa que não era crítica, ela se reduz a um determinado volume, tal que ele consegue alcançar a massa crítica. Então, reação nuclear. O Irã estava desenvolvendo já há muitos anos, não é de hoje, estava desenvolvendo esses sistemas para poder ter uma arma nuclear para atacar Israel. Pela quantidade de urânio que eles dispunham, o Serviço Secreto de Israel descobriu que havia material suficiente para a produção de 9 bombas. A ideia deles era parte dessas bombas serem entregues aos seus proxies, aqueles que ficam ali perto de Israel, parte dessas armas seriam entregues a esse povo e parte ficaria com ele para ele mesmo atacar Israel. Porque a própria Constituição do Irã, em um dos seus artigos, determina que o objetivo deles é erradicar o povo de Israel, acabar com os judeus no mundo. Esse é um dos objetivos deles. Só uma pessoa muito inocente não entende que um inimigo assim, ele precisa ser destruído antes que ele tenha condição de nos destruir. Ou seja, eles descobriram, o Serviço Secreto de Israel descobriu, o Mossad descobriu que mais um mês, ou alguma coisa próxima disso, eles já teriam pelo menos uma bomba pronta. Não se sabe se ela funcionaria, porque teria que fazer primeiro teste, né? Teste para ela funcionar. Mas, de qualquer forma, seria uma bomba em um mês. Aí a pergunta é, você se arriscaria a esperar para ver se a bomba funciona ou não? Eu não esperaria. O que aconteceu foi que, de uma forma proativa e de uma forma muito bem pensada, isso já vinha sendo planejado há muito tempo, coisa de um ano, já vinha sendo planejado todos os detalhes do ataque. E então, o que foi feito? Fizemos o ataque. De qual forma? Várias levas. A primeira leva teve por função a destruição de todo o sistema de radar. Todo o sistema de radar de defesa, né, do território do Irã. A segunda leva teve por objetivo a destruição de todas as baterias antiaéreas com mísseis terra-ar. Destruição dessas baterias de mísseis, né? E a próxima missão foi a missão que começou a fazer o ataque às instalações nucleares, né? Os laboratórios, e também, junto a isso, foi feito a demolição de toda a estrutura de comando do Irã. Ou seja, seus comandantes foram mortos. Também os cientistas nucleares que estavam desenvolvendo essas armas. Então, uma quantidade muito grande desses cientistas foi morto. Ou seja, eles passaram a não dispor mais da capacidade intelectual, da capacidade técnica para fazer o desenvolvimento das bombas. As pessoas que sobraram eram aquelas pessoas que não tinham bem a noção, e esses cientistas eles foram eliminados, da mesma forma como foram eliminados os líderes militares. Essa estrutura de comando militar dessas duas áreas, Exército e Guarda Revolucionária, chamada Guarda Revolucionária, né? Então essas duas estruturas de comando foram destruídas, como eu disse também, a estrutura de capacidade de desenvolvimento das armas nucleares. Ocorre que, quando nós fizemos o nosso ataque, nós atacamos aquelas regiões, aquelas facilidades, né? Aquelas fábricas mais à flor da pele, né? Então atacamos, e aquelas mais profundas que nossas bombas antibangas não alcançariam, bombardeamos as entradas e saídas dessas instalações, que inclusive ficava coisa de centenas de metros de profundidade. Bom, só que a essa altura do campeonato o caldo já estava entornado. Os Estados Unidos, até por uma questão de honra, né,
Porque, na realidade, o que Israel fez foi salvar o mundo livre. Olha só o que Israel fez. Fez o trabalho sujo. Eles chamam de trabalho sujo. Para mim, isso é um trabalho limpo, e muito limpo, por sinal. Mas eles dizem que é trabalho sujo. Então, Israel fez o trabalho sujo, ou seja, destruímos as estruturas de produção, principalmente as nucleares e de mísseis, porque também nesse meio tempo foram destruídos muitos mísseis, muitas instalações de fabricação de mísseis, muitas instalações de fabricação de drones. Então, essas estruturas, esses estoques, essas condições de ataque foram simplesmente inertizados. Bom, porém, ainda há um problema muito sério. Havia um problema muito sério, que era justamente essa fábrica de concentração de urânio. Existem 2 isótopos de urânio. É o urânio 235 e o urânio 238. O urânio 238, que é mais pesado, é aquele que permite a fissão. Ou seja, se você tiver a massa crítica do urânio 235, você vai ter uma fissão nuclear, ou seja, os átomos vão ser partidos pelos nêutrons, que são emitidos normalmente, né? Então, essa instalação, ela tinha o chamado sistema em cascata, né? Você começa com a concentração de 0, alguma coisa por cento do urânio radioativo, né, o 238, e você vai passando pela cascata de centrífugas, e essas centrífugas, elas fazem a centrifugação do material mais pesado, que corre para as bordas, e o material mais leve fica no centro, né? Então, esse material mais leve, ele sai e passa para a próxima centrífuga, e vai. É uma coisa de milhares de centrífugas. Eu fiz um trabalho uma vez na fábrica de urânio, né? Urânio para usina de força, né? Usina de geração de força nuclear. Fica em Resende. Eu fiz um trabalho uma vez e vi o que é o equipamento, né? O diretor lá me recebeu, eu fiz esse trabalho e ele me mostrou, inclusive, uma pecinha desse tamanho, pequenininho, de aço inox, só que são milhares daquilo, um do lado da outra. Então sai de um, entra no outro e é em cascata, eles chamam de cascata. Esse equipamento, ele estava enterrado sob a montanha em coisa de 100 metros de profundidade, mais ou menos. Bom, quando Trump decidiu intervir, o que ele fez? Ele mandou, se eu não me engano, foram sete bombardeiros B-2, cada bombardeiro B-2 com 2 bombas, bomba de quase 14 toneladas cada bomba. Cada bombardeiro leva 2. Então, a cada 6 minutos, manda uma bomba, mais 6 minutos, outra bomba, e aí vai. Para quê? Para que, se uma não conseguir atingir aquele núcleo de produção, a outra vem atrás e vai afundando até atingir. Bom, foram feitos esses ataques, foi destruído, não existe mais aquele complexo industrial de enriquecimento de urânio, acabou, não existe mais. Então, eu achei até, abri um parênteses aqui, achei até muito interessante a tática dos americanos, né? Eles pegaram uma série de KC-135, são as unidades de abastecimento, né? Então, eles diziam que a unidade estava saindo, e isso foi até acompanhado, né, pelos satélites e tal. Os aviões estavam lá, mas você não via os aviões invisíveis pelo fato de serem invisíveis, né? Então, você não via esses aviões, mas via os aviões de reabastecimento. Então, reabasteceram, dizem, né? Reabasteceram no Havaí, no meio do Oceano Pacífico, em Guam, e aí foi. Só que isso era previsto para que esse ataque fosse feito, então, dessa forma, no domingo. Mas isso aí era só uma cortina de fumaça. De fato, os aviões saíram dos Estados Unidos direto, fazendo reabastecimentos, é claro, no meio do caminho, mas fazendo direto
ao Irã. Ou seja, em vez de domingo, estava todo mundo esperando domingo, foi sábado. Todo mundo foi surpreendido com esse bombardeiro. E foi um bombardeiro altamente eficaz. Foi um bombardeiro que destruiu todo aquele complexo. E deve estar ali, eu acredito que haja uma contaminação nuclear muito forte ali, né? Ali vai demorar muito tempo para que aquela região volte a poder ter vida, né? Esse tipo de bombardeiro, ele é muito mais leve do que, por exemplo, o que aconteceu em Chernobyl. Chernobyl, o que aconteceu ali foi a fusão do núcleo do reator. E quando ele funde, ele contamina de uma forma violentíssima. Os russos, eles, como todo grupo de esquerda, né, eles não dão valor à vida das pessoas, ao contrário de Israel. Eles não dão valor à vida. E mandaram muitas pessoas lá para irem limpar aquela sujeirada atômica que tinha lá, aquela contaminação. O que acontece? Morreu todo mundo. Em uma semana, muitos já tinham morrido. Uma tristeza de ver. Então, houve esse ataque e foi destruído. Eu quero abrir também outro parênteses aqui para falar o seguinte. Uma repórter da Globo, né? Ela falou que, puxa, eu não entendo por quê. Como é que o Irã manda mísseis e tem uma mortezinha aqui, outra ali, um feridinho ali, outro aqui e tal. E quando Israel manda os mísseis, mata 30, mata 50. Eu não entendo isso. Dá para perceber que é uma pessoa antissemita, né? Dá para perceber que é uma pessoa que tem ódio do povo judeu. Essa pessoa, ela falou que não entende. Claro que ela entende. Porque, ao contrário, por exemplo, do Hamas, o Hamas, ele, quanto mais mortes, melhor. Quanto mais mortes de civis, melhor. Por quê? Porque ele diz, está vendo, Israel mandou um foguete e matou tantas pessoas. Normalmente, quem divulga esses números é o próprio Ministério da Saúde do Hamas, né? E eles sempre maximizam os números. Fato é que, se para eles a vida humana só serve como um escudo, para Israel é diferente. Cada judeu tem um valor imenso. Cada foguete do domo de ferro, cada um daqueles foguetes antimísseis, antifoguetes que são disparados ali, custa $50 mil cada um. Imagina uma barragem de 12, multiplica aí por 12. E não é uma barragem só, são várias, né? Então, por quê? Porque isso defende a vida do cidadão de Israel. Outra coisa, cada construção, cada casa, cada prédio em Israel tem um sistema de bunker para proteção das pessoas contra mísseis, cada um. Então, isso é exigência. Por quê? Porque é assim que se defende uma nação. Se defende uma nação colocando dispositivos de proteção a essa nação. Não importa se custa $1 milhão, $2 milhões, não importa. O fato é que a vida é muito mais valorosa do que isso. Ao contrário do pessoal da esquerda, cuja vida das pessoas é apenas para atingir os seus objetivos, as suas vantagens. E é assim que eles fazem. Isso é no mundo todo. Não é apenas na faixa de Gaza, não é apenas no Irã. Não. Em todos os lugares, na Rússia, em todo lugar onde tem essa doutrina esquerdista, todos esses lugares, eles colocam a vida das pessoas abaixo do objetivo, que é a tomada de poder. Então eles querem tomar o poder. Aí é aquela coisa, tomar o poder para quê? E as pessoas, você pergunta, elas não sabem. Não, tem que tomar o poder. Por quê?
Porque tem que tomar o PD. A pessoa não sabe o motivo, ou seja, não existe motivo. O motivo é um orgulho pessoal, é uma coisa de sentimento. Seja orgulho, seja inveja, seja, enfim, qualquer coisa, não importa. Não existe uma razão lógica, não existe uma razão lúcida para que essas pessoas tomem essas decisões e ações. Fato é que quando um determinado sistema político, um determinado sistema de regime político, ele dá valor aos seus, ele protege das formas possíveis, ele dá liberdade das formas possíveis. Já o sistema que pretende usar as pessoas como sendo apenas uma ferramenta, né? Essas pessoas querem que as pessoas, esses líderes, eles querem que as pessoas morram, porque quanto mais morrer, melhor, porque eles podem reclamar: mataram 5 dos meus, que vida, tristeza. Dá uma pena de ver, o povo desses países, os iranianos, os gazianos, enfim, é uma tristeza de se ver. O fato é que hoje Israel é o herói do mundo. Hoje Israel salvou o mundo, porque se eles fizessem essas bombas atômicas, todos os países, inclusive, porque eles já estão desenvolvendo mísseis para 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, ou seja, cada capital da Europa estaria sob o alcance deles. E inclusive dos Estados Unidos, a costa leste estaria sob o alcance deles. Israel salvou o mundo. Esse negócio que dizem: vai haver uma guerra mundial. Não vai, sabe por quê? Não tem oponente. Para que haja uma guerra é necessário que haja oponente. A Rússia, todos esses equipamentos foram destruídos, demolidos, sejam de defesa, sejam de ataque, sejam os radares, seja o que for. Todos esses equipamentos são de origem russa e comprovaram a baixa qualidade, a baixa efetividade, a baixa eficácia dos equipamentos. E a Rússia hoje já viu que, se entrar numa guerra, vai ser para perder. Aliás, não vai ser para perder, não, já perdeu. A guerra que eles estão travando contra a Ucrânia já é uma guerra perdida para os russos. A Ucrânia está ganhando essa guerra. E o Putin, ele só não abre mão da guerra, né, das ações de guerra, para não perder o seu poder, porque a luta deles é apenas pelo poder. O povo não importa, o povo, eles querem o poder. E então essa guerra já está perdida. Eles não querem abrir mão renunciando à guerra, se rendendo. Eles não querem se render. Da mesma forma com o Irã, o Irã também não pretende se render, porque se o Irã se render oficialmente, né, claro, o regime cai. Da mesma forma como cairia o regime se os russos abrissem mão, ou seja, se renderem, também os iranianos. Cairia um, cairia o outro. E eles vão tentar o máximo possível espichar essa guerra para que possam se manter no poder. Agora eu acho difícil, porque eles estão dizendo que vão atacar o Estreito de Hormuz. Com quê? Com quê? Só se for com atiradeira de elástico, com pistola d'água, alguma coisa assim. Pistola d'água para enferrujar o navio do inimigo, alguma coisa assim dessa ordem. Essas ameaças do Irã, a mim, me parece a ameaça de uma barata contra o chinelo. E você não ouse a querer me atacar, diz a barata contra o chinelo. É isso aí. Pessoal, eu desejo a todos um shalom muito bom a todos, que tenham todos shalom e que aproveitemos a vida. A palavra que define o judaísmo é alegria. Nossos guerreiros, eles cantam no campo de batalha. Eles cantam no campo de batalha, pela alegria de terem a graça do Eterno conosco.
Então eles cantam em agradecimento ao Eterno. Eles rezam salmos em agradecimento ao Eterno. É isso aí, pessoal. Shalom.